Você chega na igreja e você conversa com o diácono que está na porta da igreja. Você fez ali a sua ficha diante de Deus. Você entra na igreja, participa do louvor. Você está tendo a sua pressão medida. Deus está sondando o seu coração nesse momento. Glória a Deus, aleluia. Quando a palavra é dada na igreja, Deus está trazendo para você o aconchego da cura. Aleluia. Deus está... Você não chega lá e fala para Deus o que você tem. Deus chega através da reflexão e diz para você o que você tem. Aleluia! Espiritualmente falando, nós temos muitos problemas que nós não conseguimos detectar no nosso caminhar. E com a revelação da palavra de Deus, nós conseguimos conectar a nossa vida com o querer de Deus, Glória a Deus. para que nós sejamos, na vida das outras pessoas, o Deus presente. Aleluia! E para que aquelas pessoas sejam, para você, que está ali nessa consulta, o Deus presente. Então, na realidade, eu faço um paralelo hoje da igreja como a grande UTI de Jesus, aonde você se interna para ser tratado dos males espirituais que nós temos na nossa vida. Mas nós às vezes não nos apercebemos da grandeza de Deus nas nossas vidas, do que Ele quer e daquilo que nós estamos capacitados a fazer para agradá-lo. Glória a Deus, aleluia! Então nós precisamos tomar conhecimento disso. E como que isso acontece? Isso acontece quando nós nos achegamos à graça de Deus. Aonde está a graça de Deus? Está na palavra dele. Aleluia, Jesus. Nós precisamos ter a revelação de Deus através da palavra dele no nosso coração, para que o Deus conosco seja resplandecente na vida de pessoas que estão ao nosso lado, é o nosso próximo. Glória a Deus. Eita Deus! Nós precisamos ser receptivos a esse modo operante que Deus utiliza, que é muito parecido com a UTI de um hospital, onde as pessoas ali têm a responsabilidade pelas nossas vidas. Deus, na UTI dele, que é a igreja, ele tem a responsabilidade das nossas vidas na mão de Jesus, porque tudo que nós fazemos aqui dentro ou fora daqui é a respeito de Jesus, é por Jesus, em Jesus, para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Então nós precisamos nos abster de coisas e precisamos colaborar com outras, para que o nosso ego seja massageado por esse Jesus maravilhoso, Aleluia. para que ele possa identificar na nossa vida aquilo que nós temos de mazela, aquilo que nós temos de ruim na nossa alma, para poder realmente fazer com que Deus seja resplandecente através da nossa vida. Glória a Deus. Aleluia. Todas as vezes que nós comparecemos nas reuniões, nós temos a oportunidade de nos arrependermos de alguma coisa a mais na nossa vida. Porque todas as vezes que nós nos achegamos perto da graça de Deus, nós temos motivo para identificar nas nossas vidas coisas que nós praticamos e muitas vezes nós falamos e que não é bom para as nossas vidas. Então isso vai nos tratando homeopaticamente
nessa grande UTI de Jesus, que eu chamo de igreja. Aleluia. Aleluia. Nós precisamos permanecer confiantes nessa UTI. Porque o Senhor dos Senhores Glória a Deus, aleluia. caminha no nosso meio e cura as nossas aflições. Ele consulta os nossos corações e Ele nos traz uma palavra no nosso coração. Ele dá uma palavra no teu coração, porque muitas vezes nós estamos sentados no banco da igreja e nós não conseguimos passar para a pessoa que está do meu lado, do seu lado, a aflição que você está passando, o problema que você está passando, seja um problema de saúde, seja um problema espiritual, seja um problema na família, seja um problema com o filho, seja um problema com o marido, seja um problema com a esposa, seja um problema com o vizinho, seja um problema com o seu patrão, seja um problema do mais diferenciado que for. Jesus, Ele está sempre atento ao nosso anseio do coração. Aleluia. Porque apesar de nós passarmos por vários problemas e várias provações, Jesus quer saber de nós o que Ele pode fazer para que Ele seja resplandecido na vida das pessoas como Deus conosco. Glória a Deus. As pessoas precisam identificar a glória desse Deus nas nossas vidas. E nós aqui comparecemos para poder aprender e para poder exercitar com os nossos pares, uns com os outros. E depois nós saímos para fora dessas portas, dessas quatro paredes, desse teto, para poder exercitar e levar a palavra de Deus para muitos. Aleluia. Grande Deus. Quantas pessoas nós estamos conduzindo a Jesus, queridos? Quantas pessoas nós estamos conduzindo a Jesus nos nossos dias? E quantas pessoas se desdenharam, ficaram no meio do caminho, saíram dessa UTI de Jesus e se perderam nesse mundo, queridos? Essas pessoas precisam ser resgatadas, mas elas só vão ser resgatadas se elas verem o Deus conosco na tua vida e na minha vida. Aleluia. Não há outra maneira de conclamar esse Deus maravilhoso se nós não resplandecemos a glória dele na nossa vida para outras pessoas dessa porta para fora. Que maravilha, meu Então Deus. pessoas estão se perdendo, estão indo sendo resgatadas para o inferno, porque muitas vezes a nossa boca não se abre em louvor e adoração a esse Deus, falando para as pessoas o que está acontecendo. Aleluia, Jesus. Nós precisamos ter esse ímpeto, nós precisamos ter esse alã de vida em falar desse amor de Jesus para as pessoas que nos rodeiam. Não temos coragem, pedimos coragem. Não temos força, pedimos força. Glória a Deus. Nós não temos estratégia, Deus dá estratégia. Aleluia. É só você se declarar a Ele: Senhor, me dá uma estratégia para falar com aquela pessoa. Passa a orar por ela, passa a colocar ela diante de Deus, passa a colocar ela debaixo da mão poderosa de Deus, e Ele vai fazer a obra na tua vida primeiro, para que você resplandeça o Deus presente na vida dessa pessoa que você está pedindo. Aleluia. Glória a Deus. A coisa é cíclica. Deus, ele resplandece a glória dele através dos seus. Um abraço seu é um abraço de Deus. Um aconchego seu numa pessoa é um aconchego de Deus para essa pessoa. Aleluia, Jesus. E muitas vezes as pessoas precisam ter o seu coração amaciado por essa palavra de Deus. Muitas vezes é a palavra que a pessoa está esperando, que vem do coração de Deus e que passa através da minha boca e da sua boca e resplandece no coração da pessoa. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Nós precisamos ter essa concepção sobre aquilo que Deus quer que nós façamos
que possa se parecer com aquilo que a palavra dele nos conclama a fazer. Glória a Deus. Muitas vezes nós estamos rasgando as páginas da Bíblia por não fazer aquilo que Deus mostra que devemos fazer, queridos. Ai, Jesus. Nós precisamos resplandecer o Deus conosco na vida das pessoas. Nós precisamos reintegrar essas pessoas que estão com problemas espirituais e que saíram de dentro da UTI de Jesus, estão por esse mundo perdidas, para que elas possam se reintegrar novamente. É aquela pessoa que fugiu pela janela do hospital e depois passou mal e a polícia pegou na rua e trouxe para o hospital de volta. Agora você não vai fugir. Aí o cara é amarrado na cama, você chega lá, o cara está amarrado na cama. Por que será que ele está amarrado na cama? Porque ele fugiu da outra vez. E agora o médico vai ser amarrado e não vai fugir. Então muitas vezes nós precisamos ser o policial de Jesus para resgatar essas pessoas. Glória a Deus. Queridos, nós não podemos dar moleza para o nosso inimigo. É, Deus. O inimigo da nossa alma, ele está aí ao derredor. Ao derredor é longe, mas ele está sondando o que nós fazemos. E o Espírito de Deus está ao nosso redor. Glória a Deus, aleluia. Mais próximo. O inimigo não chega perto da gente, porque o Espírito Santo de Deus está ao nosso redor. Mas o inimigo fica ao nosso derredor, atento àquilo que nós fazemos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aquilo que nós fazemos e aquilo que nós pensamos. Então muitas vezes nós pensamos coisas que nós precisamos nos arrepender diante de Deus. Deus é maravilhoso, queridos. Deus é. Eu creio, meu Deus. Ele nos dá a oportunidade, novamente, de causar uma segunda boa impressão. Porque muitas vezes você fica conhecendo uma pessoa e acontece alguma coisa em que você, depois de 10 anos, você vai falar assim: ah, fulano de tal está aí. É, mas naquele dia ele fez isso, isso, isso. Você não consegue tirar da mente dele esse fato que aconteceu. Essa foi a primeira impressão que ele teve de você. Quando eu cheguei nesta igreja, eu tenho certeza que algumas pessoas olharam para mim e tiveram uma primeira impressão sobre a maneira como eu vestir, a maneira como eu falo, a maneira como eu trato as pessoas. Porém, em Jesus, quando nós pedimos perdão a Ele, nós temos uma segunda oportunidade de causar uma primeira boa impressão, porque Ele esquece quando a gente pede perdão para Ele. Aleluia. Glória a Deus. Então a única maneira de nós termos uma primeira impressão carimbada de novo é pedindo perdão a Deus. E que nós possamos fazer isso durante todos os dias dessa semana. Durante todas as horas. Porque a todo instante a gente deixa de colocar o Senhor na nossa caminhada. Nós tomamos decisões em que Deus deveria estar sendo consultado para nós estarmos à frente daquilo, e muitas vezes nós não fazemos isso. Aleluia. E aí nós vamos perceber onde nós erramos quando acontece alguma coisa ali na frente e Deus fala: poxa, se você tivesse me explicado, eu tinha te revelado. Mas a gente passou tão rápido por cima daquilo que tomamos aquela decisão e aí a gente pede perdão a Deus e temos a oportunidade de causar uma primeira boa impressão novamente. Aleluia. Essa é a reflexão que eu queria deixar com os amados. Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade.
Que Deus possa verdadeiramente fazer você um resgatador de pessoas para a UTI dele. Não perca tempo, querido. Vamos resgatar pessoas para essa UTI de Jesus. Nós precisamos viver isso intensamente nas nossas vidas.